No livro de Mateus, no seu capítulo 13, Jesus pronuncia uma sequência de 7 parábolas. E uma dessas parábolas é a parábola do joio e do trigo. Leiamos. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Jesus pronunciou essa parábola do joio e do trigo num determinado dia em que saiu de uma casa e se assentou à beira do mar da Galileia. Naquele dia, uma grande multidão se reuniu perto dele. Então ele subiu num barco enquanto a multidão ficou em pé na praia escutando seus ensinamentos. A parábola do joio e do trigo foi contada numa sequência da parábola do semeador. Ambas as parábolas possuem certas semelhanças. Elas utilizam o pano de fundo da agricultura e igualmente fala de um semeador, uma lavoura e sementes sendo plantadas. Na parábola do joio e do trigo há 2 tipos de sementes, a boa e a ruim. Então a ênfase é posta no semeador, sobretudo na forma com que ele trata a realidade de haver semente ruim plantado junto da semente boa. Por último, o inimigo aparece como sendo o responsável por plantar a semente ruim. Existem muitas passagens bíblicas que aplicam metáforas da agricultura. Por isso, consistia em algo muito presente na vida daquela época. Aí seus discípulos e discípulos de Jesus, pedem a Jesus para explicar sobre essa parábola. Então, tendo ele despedido da multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele, aos seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43. Interessante que nessa parábola Jesus nos mostra 3 lições tremendas. Primeiro, a necessidade da paciência diante do joio, E paciência nós sabemos que é o fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, paciência é o fruto do Espírito Santo e que tem que ter em cada um daqueles que são declarados filhos de Deus. Outra das lições, que é a segunda, o joio vai ser sempre misturado no meio do trigo. Isso é em qualquer situação, não é só na igreja. Não é só na igreja, é no nosso trabalho, na nossa casa, na família. Às vezes tem uma pessoa que não está bem, tá certo? É uma pessoa que não combina com ninguém, tá certo? Então é um joio também. E também nós sabemos que um dia o joio será separado do meio do trigo. Essa é a lição que Jesus nos mostra nessa parábola. Diz assim em Mateus 13, nos versículos 40 a 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Na sequência,
eu gostaria que vocês assistissem um vídeo, né, que eu recebi, que fala exatamente, ele vai mostrando o que é um joio e o que é o trigo, né? Então vocês vão vivenciar o que Jesus explica sobre essa parábola. Eu sou o pastor Diomedes Victor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Olha lá, pera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? É. Então vamos mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mondemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Aí, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein?